Oi, gente, eu sou a Ana Paula, Momcast, mãe cansada, falando aí diretamente pra vocês. A mãe cansada que habita em mim, saúde a mãe cansada que habita em você, né? Descansa-te. E aí, hoje eu tô aqui com duas mulheres maravilhosas, no meu entendimento, né? São fantásticas. Uma delas, quando foi em 2007, eu tive um contato com a família dela, tenho até hoje, né? E eu me deparei com uma realidade que me chocou muito. Pra mim não era possível isso acontecer na vida de uma mãe, de uma mulher, né? Porque elas não trabalhavam fora, né? Ela e a irmã dela não trabalhavam fora, tinham filhos pequenos. E eu sempre me perguntei, mas gente, o que essas mulheres fazem dessa vida? Que não trabalham fora. Pra mim aquilo era insano, porque sendo só mãe e esposa, né, cuidando da casa, como se tudo isso não fosse trabalho suficiente, na minha cabeça eu sempre tive que ter uma educação, eu sempre tive que ter uma carreira para quando meu marido se separasse de mim, eu fosse autossuficiente, conseguisse cuidar de mim e dos meus filhos. Então eu fui criada nessa realidade. Quando meu pai saiu de casa eu tinha 5 anos e a minha irmã tinha 12. E dessa maneira eu cresci. E aí quando chegou em 2007, né, eu tinha já alguns anos, uns 20 e poucos, eu conheci essa realidade e pra mim foi bem insano, assim. E de lá pra cá, isso tem quebrado muitas coisas em mim, graças a Deus. Uma é mãe de 2 meninos, um já tá aí cursando a faculdade, né? E já tá namorando também. E a outra tem 2 filhos, uma menina e um menino, que eu me nego a falar que já está fazendo 20 anos esse ano, gente. Não é possível que esse menininho que eu vi correndo pra lá e pra cá tá com 20 anos já. Enfim, eu vou deixar vocês se apresentarem. Ok. Boa tarde, Ana, muito obrigada pelo convite. Pra gente é um privilégio estar aqui, eu acredito que pra Márcia também, né? Eu sou a Francine, como você disse, né, eu optei por ser mãe em tempo integral, enquanto os meus filhos eram pequenos, né? Sou casada com o Klaus há 21 anos já, e tenho esses 2 filhos que agora já estão maiores, mas que eu entendi na época deles de criança que eu deveria, né, estar com eles. Pude fazer isso, né? Acredito que muitas mães têm esse desejo e não podem, né? Mas eu pude ter essa oportunidade e eu escolhi fazer isso, apesar de muitas coisas que a gente pode até conversar aqui pra frente, eu fiz essa escolha. Então, sou mãe de 2, eu sempre falo isso, né? Sou mãe de 2 filhos incríveis, amo meus filhos, amo jovens e adolescentes, trabalho com isso, a gente vai falar isso também, né? E para mim é um privilégio poder estar aqui conversando sobre maternidade, sobre como isso pode ser leve, apesar, né, de muitas vezes demandar muitas coisas. É uma experiência, uma das experiências mais bonitas que eu acho que uma mulher pode ter na vida. Legal, Fran, obrigada. Oi, Ana. Oi, pessoal, eu sou a Márcia, mãe de 2 filhos, como a Ana disse. É um privilégio estar aqui, Ana, muito obrigada pelo convite, é uma alegria mesmo, e ver você com esse podcast, né, e essa iniciativa é muito legal, eu tenho certeza que vai abençoar muitas mães, né? Eu acho que é uma realidade mesmo para as mães cansadas. Eu acho que não tem uma mãe que tem filho que não enfrenta essa realidade do cansaço mesmo, Sim, né? Então, não importa acho a idade. Não importa a idade, não importa a fase, tem isso. Mas é muito legal, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Por E aí, isso. para agradecê-las corretamente, eu tenho presentes. Claro, que você legal. assistiu, você já Fazer sabe. aquela cara de sério? Por favor, tá? Aí tá aqui, ó, essa da Francine. Nossa, essa da tem Márcia. gente personalizada, gente. Personalizada. Puxa, obrigada, Ana. Adorei. Estão lavadas. Linda. Estão lavadas, Vou usar, podem ser então. usadas já. Já vou usar. Muito Aí, obrigada. por terem vindo, essa é a minha forma de agradecê-las. Muito obrigada. Aí, então, vocês duas, né, foram mães há alguns anos já, né, são mães. E ambas escolheram, em momentos diferentes, né, da maternidade, optaram por não trabalhar fora, né, por ser, como eu gostei do que você falou, Fra, de mãe em tempo integral, né, e eu queria que vocês contassem um pouco como foi essa escolha. O que vocês passaram, o que vocês pensaram.
Sim. Bom, queria só, nesse sentido de mãe integral, né, em tempo integral, eu acredito que toda mãe é mãe em tempo integral, né? Claro. Mas eu tive essa oportunidade de ser exclusivamente, né, mãe e cuidar do maternário enquanto os meus filhos eram pequenos. Na verdade, eu trabalhava, né, o Gabriel, como você disse, tem 20 anos, ele não vai fazer, tá? Ele vai fazer 21, ele já tem 20. Eu tô vivendo em negação, gente. E até o Gabriel fazer 3 anos de idade, eu trabalhava, né? Eu trabalhava na época que ele tinha 3 anos, eu trabalhava numa escola de inglês, eu dava aula. E foi quando nós nos mudamos de cidade. Nós morávamos em Rio Claro, né? Meu marido passou num concurso e a gente foi morar numa cidadezinha pequena chamada Casa Branca. E eu estava grávida da Laura, até então eu não sabia que eu estava grávida. E eu falei pro Klaus, falei, olha, eu gostaria de ser mãe, né? E estar exclusivamente com o Gabriel. Se for possível. Se em algum momento você me disser, olha, tá difícil financeiramente, a gente precisa de mais um apoio, eu retorno. Mas enquanto eu puder, eu quero estar em casa. E ele topou na hora, falou, beleza, vamos fazer isso, né? E eu pude fazer isso. Então, assim, foi uma escolha, eu acredito, assim, um pouco que inconsciente. Por quê? Porque a minha infância toda, eu e meus irmãos fomos criados por empregada, por tio, por vó, porque meus pais sempre trabalharam muito. E a gente não via os meus pais. Inclusive, minha mãe trabalhava na educação e ela trabalhava à noite também em escolas. Então, a gente via muito pouco os meus pais. E a gente nunca chegou a reclamar sobre isso, mas eu acredito que isso foi algo que ficou no meu coração, da minha irmã, que você conhece, a Melissa, porque ambas fizemos essa escolha. Um pouco inconsciente, um pouco consciente, né? De falar, eu quero dar uma outra vivência para o meu filho. Eu quero poder estar com eles de uma maneira mais intensa, mais intencional do que minha mãe pôde estar comigo, né? Então, foi por conta disso que a gente fez essa escolha, né? Tanto a Mei como eu, de vamos experimentar, né? Estar em casa. Como você disse, hoje muito mais. Mas desde lá daquela época, já era uma coisa assim, como assim? Como assim você não vai trabalhar fora? Exatamente. Né? Como assim você vai ficar em casa só? Né? Como se fosse só, né? Mas foi uma opção, né? E eu sempre falei pro meu marido, eu quero poder educar os meus filhos naquilo que a gente acredita, nos princípios e valores que a gente acredita, né? E eu sei que se eu tiver com eles integralmente, isso vai ser mais profundo. E os primeiros anos de vida são os principais, até os 7 anos, são os principais anos onde os nossos filhos são realmente, eles aprendem, né, profundamente sobre valores, princípios, sobre como realmente a gente enxerga a vida, qual é a nossa visão, né, de mundo. Então eu quis fazer questão de estar com eles esse tempo, para colocar isso na mente deles, para ensiná-los, não só intelectualmente, mas vivendo, olha, a vida é isso, os valores são isso. E como a gente estava integralmente, óbvio, eles iam à escola, mas eu estava o tempo todo, eu pude ter essa oportunidade de alimentar, né, essa realidade no coração deles. Então, foi por esses motivos aí. Que legal. Bacana. E você, Marcinha? Então, eu comecei a trabalhar muito jovem, muito cedo, né, adolescente ainda. E quando eu me casei, eu continuei trabalhando. E quando eu tive o Vitor, né, que é o meu filho que tem 19 anos hoje, eu continuei trabalhando. E na época que eu tive ele, eu trabalhava numa instituição financeira. Mas eu tinha uma carga horária pequena, eu trabalhava 6 horas, era perto de casa, então eu conseguia conciliar, conseguia estar em casa, e eu tinha uma pessoa que me ajudava na época, de confiança, que era praticamente da família, então eu estava conseguindo conciliar isso. E aí eu tive o Vinícius depois, né, a diferença são quase 6 anos de um para o outro, e aí já começou a complicar, né, as coisas, a questão de administrar isso. Mas eu ainda tentei continuar trabalhando. Só que daí eu já não tinha o apoio que eu tinha antes, da pessoa que me ajudava. E eu também, na minha carreira, né, na instituição financeira, eu sempre pensava, poxa, a minha prioridade, eu gostava do que eu fazia, só que eu não me imaginava, eu sempre sonhei, assim, ter uma família, casar, ter filhos, né, então... Isso fazia parte do que eu queria, né, pra mim, ter filhos. E aí, chegou uma hora que eu comecei a ver, eu falei, poxa, se eu continuar aqui nesse lugar,
e seguir Sim. carreira aqui, provavelmente eu vou ter que abrir mão dessa escolha de ser mãe, de ter filhos, né? Então eu comecei a sentir isso no meu coração. Deus começou a falar comigo, olha, não tem como você seguir carreira. E aí ficou bem claro pra mim que eu não queria crescer assim, né? Porque eu queria ficar com meu tempo menor lá no banco e... Enfim, e aí quando eu tive o Vinícius, o Fábio mudou. O Fábio, meu esposo, ele teve uma transferência de trabalho, a gente morava em outra cidade, não aqui, nessa região aqui, né, Campinas, e aí ele foi transferido para cá. E foi bem quando eu estava voltando de licença maternidade do Vinícius. E aí ele falou, olha, Márcia, eu acho que é a chance agora de você sair do trabalho, Legal. se você quiser. Porque não vai dar pra gente eu ficar longe, né? E você trabalhando, e como vão ficar os nossos filhos, né? Então foi aí que eu falei, então acho que agora é a minha chance de sair. E aí foi isso. Eu tentei até a transferência, né, da cidade que a gente morava pra cá, e eu não consegui. Então eu entendi que era uma resposta de que realmente eu deveria sair do trabalho. E foi isso, em comum acordo com o Fábio também. E aí ele me apoiou, e ao contrário, eu não tive apoio de muitas pessoas, assim, principalmente no trabalho de mulheres mesmo, né, de falar, olha, você vai se arrepender, hein? Você Sim. vai se arrepender. Eu ouvi Sim. muito isso. E sinceramente, eu tinha medo de me arrepender. Eu Claro. falava, eu acho que pode ser. Eu pensava, né, aquela dúvida. Mas, assim, Deus tinha falado pra mim, não dá pra você seguir carreira nesse lugar que você está, Sim. né? Então, ao mesmo tempo, eu fui firmada nisso e saí. E aí, eu pedi a conta e mudei de cidade, mudei de tudo, minha vida mudou. E aí, eu passei, né, a ser mãe também, como a Fran falou, em tempo integral, assim. Só ficar em casa. Só ficar em casa. Só. Nossa, Só descansando. Nossa, só Que é descansando, né? Que foi Maravilha. assim, foi muito diferente mesmo. E não foi tão simples, né? Porque de repente mudou tudo, né? Eu trabalhei sempre muito nova, como eu disse. De repente eu tô só em casa e aí vieram outras questões. Mas eu não me arrependo. Eu posso falar agora, né? Depois de 12 anos, 14 anos tenho o Vinícius, mas eu ainda fiquei de licença um tempo, então que eu tô fora do mercado de trabalho há uns 13 anos e eu não me arrependo. Perfeito. Não me arrependo. E aí, então vocês duas, né, as histórias se cruzaram aí, né? Porque as duas mudaram tanto de cidade quanto decidiram parar de trabalhar fora. Bem parecido. Pra ficar dentro de casa, né? Só em casa. A gente vai usar esse só até o final do episódio. E aí, eu acredito que as duas falaram um pouco disso, mas o maior julgamento vem de outras mães, Sim. né? É. É engraçado isso, porque é uma escolha de vida, né? Assim como trabalhar fora. Tô falando hoje, eu trabalho fora, né? Então, assim, é uma escolha de vida. Meu filho fica o dia inteiro na escola e, infelizmente, a gente não tem rede de apoio, não tem o que fazer. Sim. Mas o julgamento que vem, né? Junto com as nossas escolhas, né? Vocês sentiram muito, vocês passaram muito por isso? Vocês podem falar um pouco dos perrengues, principalmente, que vocês passaram com essa escolha? E aí também a mudança de cidade, tudo novo. Como é que foi tudo isso? Eu acho que julgamento, no meu caso, não teve tanto, talvez porque eu saí da minha cidade. Se eu tivesse decidido né, parar de trabalhar para criar o meu filho, na época era um só, e ficasse ali, talvez eu fosse ouvir de outras pessoas. Mas como eu fui para uma cidade totalmente diferente, né, e que as pessoas não me conheciam, era também uma outra forma de vida, porque eu fui para uma cidade muito pequenininha, muito assim, familiar, né? Então aquela cidade que todo mundo conhece todo mundo, a gente sempre brincava, não pode falar mal de ninguém, porque sempre alguém é tio de alguém, é primo de alguém. Então assim, já tinha esse contexto, ambiente familiar na cidade. Então era muito diferente da minha cidade de Natal, que era maior e não tinha tanto nessa questão. Então eu não senti tanto julgamento assim, direto, né? Às vezes uns comentários, né? Quando você reúne família, assim, aquele tio, aquela tia que pergunta, mas aí, o que você tá fazendo? Né? E quando você falava, eu decidi ficar em casa, cuidando das crianças, a pessoa dá aquele olhar, tipo, que pena, né?
Vai fazer mais nada Não da vai mais vida. nada. Que pena que você não vai crescer, né? É. E como a Márcia falou, eu lembrei de uma expressão que o Yuri, amigo nosso, sempre usa: cada escolha é uma renúncia, né? Então, assim, sempre que a gente faz uma escolha, a gente está renunciando a outras coisas, né? Muitas vezes eu pensei, puxa, eu podia estar materialmente, eu poderia ter coisas que eu não tenho hoje, mas eu não me arrependo, porque eu posso não ter algo, né, que é passageiro, mas eu construí algo que vai ser eterno. Eu optei por fazer escolhas que não me deram, talvez, realidades que eu gostaria de ter, aqui falando, recursos e tal, mas me deram coisas que vão ficar para a eternidade. Então, para mim, isso vale a pena, né? E sobre perrengues, né, eu acho, assim, uma coisa que eu lembrei agora, assim, que foi, acredito que um dos maiores perrengues que eu tive. Logo que eu tive a Laura, eu morava nessa cidade pequena, a Laura tinha, sei lá, um mesinho, e eu nunca tive rede de apoio, porque eu mudei para uma cidade onde não tinha ninguém. Eu ia à igreja, eu tinha o pessoal da igreja, mas eu ainda estava recente na cidade, então eu não tinha tantos amigos. E eu precisei, todos os lugares que eu ia, tinha que levar os dois, porque não tinha ninguém para ficar, né? Sim. Então, assim, eu ia num mercado, eu ia numa farmácia, eu tinha que levar os dois. Na época, o Gabriel com 4 anos e a Laura com alguns meses. Não, nem tinha 4 anos ainda. E eu lembro que eu parei meu carro no centro da cidade e eu fui eu estava indo no trabalho do meu marido buscá-lo. E nisso, eu fui tirar a Laura pequenininha do bebê conforto do carro, né? Na hora que eu fui fechar o carro, eu prendi o dedo do Gabriel no carro. Nossa. E ele começa a chorar e eu, no desespero, eu simplesmente peguei a Laura, bebezinha, dei na mão de uma senhora que estava passando, falei, segura ela pra mim. E entrei com o Gabriel numa loja pra lavar a mão dele. Nossa. Aí deu assim uns 5 segundos, eu falei, meu Deus, eu coloquei minha filha no colo de uma mulher que eu nunca vi na vida, que pode ser que nunca mais eu veja minha filha. Mas graças a Deus, né, essa mulher me socorreu. E aí eu pude socorrer o Gabriel e tal, e aí ela tava lá me esperando, na hora que eu vi ela com a Laura no colo, assim, me deu um mega alívio, meu Deus, não raptaram minha filha, que ia ser culpa minha. Sim. Imagina vocês brigando na polícia. Então, eu prendi o dedo desse e aí eu dei pra outra pessoa. Mas aí só pra ela segurar, né, pra ela levar embora. Enfim, aquele dia foi assim, o auge. Foi um dia que eu falei assim, bom, se eu passei por isso sozinha, eu consigo passar por qualquer coisa. Mas graças a Deus deu tudo certo, mas foi assim uma situação que na hora do desespero eu não sabia, né? Então assim, eu também era nova nesse quesito de ser mãe só, né? Então assim, eu estava aprendendo a ser mãe de 2, sendo que um era bebezinho, né? Num lugar onde eu não tinha nenhum apoio. Eu só tinha o apoio do meu marido quando ele voltava do serviço, né? Então, assim, alguns perrengues você acaba passando, mas são histórias para você contar e pra depois rir, que nem a gente tá fazendo agora. Exatamente. Ai, meu Deus. Também já passei por cada perrengue, nossa. E você, Marcinha? Alguma história aí, alguma coisa que você pode compartilhar com a gente? Então, eu também, como eu mudei pra cá, né, pra uma outra cidade, uma dos perrengues era esse, de não ter com quem você ficar. Eu pensava, gente, eu não sei o que fazer, como que eu vou numa consulta médica, né, e questões assim. Isso, num certo período, me trouxe uma ansiedade também, né, até na questão de medo, assim, poxa, eu tô num lugar, eu não conheço ninguém, e eu tenho 2 filhos, o meu marido tá fora, trabalhando, com quem que eu vou contar, né? Então, isso também trouxe um período de ansiedade pra mim, assim, um período de medo até, sabe? De você falar, nossa, eu não vou dar conta. Eu acho que foi um período que eu passei, que eles eram pequenos, né? O Vitor nem tanto, mas o Vinícius veio pra cá com 1 ano e meio, e eu me via assim, tipo, só eu, com duas crianças e a minha vida toda diferente, né? Sim. Então, mas assim, aí depois eu consegui, o Vinícius entrou numa escola, eu tive apoio também da igreja que nos recebeu, pessoas que nos acolheram, então isso me ajudou muito, né? E a questão da renúncia, né, que a Fran falou, eu também tinha certeza disso, então isso me trouxe para um lugar assim de, não, é esse caminho mesmo, eu não fiquei... não,
com dúvida, assim, não, eu quero voltar, né, eu vou voltar, eu fiquei segura nesse sentido de, é isso mesmo que eu vou fazer, porque eu quero estar aqui com eles. Entendi. Porque o Fábio, a vida dele é bem corrida, tipo, ele tem um trabalho dele, demanda muito, muito dele, e eu sempre pensava, se eu também estiver fora, os meus filhos não vão ser criados por mim, nem por ele. A referência que eles vão ter não serão nossas, serão de várias pessoas, né? Não que eu esteja falando que pessoas que trabalham, eu tô falando da minha realidade e da dele, no sentido da rotina dele de trabalho, né? Eu sei que as pessoas precisam, e eu precisei também de um tempo, mas isso eu digo porque isso me manteve firme, sabe? Esse caminho, vai passar essas situações que eu passei, né? De medo, de ter essa ansiedade, de me sentir só eu e eles, assim, né? Mas passou mesmo, e com a ajuda, principalmente das pessoas da igreja, assim, que a gente convive, e pessoas assim na escola também. Eu lembro que uma pessoa me ajudou na escola, não, mãe, tudo bem, calma, né, a gente tá com você aqui, então, porque vem culpa também, né, porque aí eu coloquei o Vinícius na escola muito pequeno, assim, meio período para eu poder fazer algumas coisas também, né, ele foi, e aí... Então, mas assim, o que me manteve segura nisso, como eu falei, foi essa questão de eu saber que eu queria, era isso mesmo que eu queria estar presente ali, e não teria como a gente fazer tudo, né, eu ensinar tudo que eu gostaria, e eu estar participando se eu escolhesse estar fora também, no caso, eu e o Fábio, né? Sim. Porque quando um também tem aquele jogo de cintura que o marido consegue ajudar, e não era o caso no sentido dele... porque ele viajava, enfim, então... mas isso foi muito sempre de comum acordo, e ele me apoiando também. Eu acho que foi esse caminho que me deu... Não, você tá no caminho correto. Te deu uma certeza, né, da decisão que você tomou, apesar de todos os perrengues, né? Isso, principalmente dessa qução de você não ter com quem, né... de você não ter pessoas, isso. Inclusive, você, né, Márcia, esse tempo atrás quase me ajudou, né? Com o Theo, que tinha a confraternização da empresa, o Felipe viajando. Eu falei, não sei o que eu vou fazer. E a Márcia foi, né, uma possibilidade que a gente tinha pensado de você ficar com ele, né? Foi. Sempre que eu pensar nisso, eu vou agradecer, tá? Obrigada. E aí tem todo esse lado bom também, né? Que as duas comentaram, né? Que os filhos de vocês foram criados com a impressão digital, assim, com a integridade de vocês, com todos os valores e preceitos de vocês, né? Então, desse lado bom, assim, porque acho que hoje vocês podem olhar pra trás e ver os frutos neles, né? E o que vocês podem contar pra gente sobre essa parte boa aí? Tipo, falando de Gabriel, de Laura, de Vitor, de Vinícius, o que vocês olham pra trás, assim, e sentem aquele orgulho, sabe? Aquela coisa boa. Eu senti que a Fran se emocionou agora. Eu acho que a gente sempre... né, toda mãe que trabalha ou que não trabalha tem um objetivo que o filho vai, né, dar certo, e que tudo que você está fazendo, mesmo que você esteja trabalhando fora, você está fazendo para o seu filho, né? E o que eu posso falar é que eu estive presente, né? Da maneira que não é porque também você não está trabalhando, você está em casa o tempo todo, que você é presente 100%, né? Então, eu queria deixar claro isso, não tô falando nada contra quem trabalha e tal, mas eu digo, da minha experiência é que eu estive presente na medida do possível, das fases que eles passaram, né? De estar presente, acompanhando, e seja para levar no médico, seja para ir numa escola, numa reunião, seja para participar de coisas com os amigos. Eu sempre prezei muito... Prezei, né? Isso. Eu sempre prezei por conhecer as pessoas os amigos que eles tinham desde pequeno, de conhecer e trazer eles para casa. Então, eu acho que isso também é algo positivo.
de você poder estar em casa e você poder falar, não, vem aqui com o teu grupo da escola e você fazer um almoço. São coisas boas que eu vejo que deu para acontecer e eu acho que são coisas que eles lembram também, sabe? Pode ir na minha casa, vai ter trabalho, não sei o quê, né? E eu acho que isso construiu também o emocional deles. Hoje eles são meninos, que eu posso dizer, equilibrados emocionalmente, assim, lógico, são adolescentes, né? O Vitor tem 19, o Vinícius só tem 14 anos, tá numa fase de transição também. Mas eles são meninos que gostam de casa, gostam de ficar com a gente, eles acompanham a gente na medida do possível, no que a gente faz, gosta da família, né? Então eu acho que tem a ver com isso, do que a gente construiu também, eu e o Fábio, dessa opção de eu não trabalhar. Eu acho que faz parte, esses frutos, né, faz parte dessa escolha também que a gente tomou. Eu acredito que sim, né? E aí a gente ainda está construindo, né? Porque eles estão em casa, eles ainda precisam muito, né? Assim, adolescente demanda, né? E são emoções e muitas coisas. Mas eu vejo o lado positivo disso, de você participar mais, assim, né? Talvez como a Fran falou, das escolhas, né? A gente escolhe e renuncia. Você sempre está escolhendo uma coisa e renuncia na outra. Sim. Então, não que o lado... Você trabalhar fora, você ficar em casa, tem o seu lado... Não vou falar que é sempre bom, 100%. Não né? é glamuroso. Não é glamuroso, exatamente. Não. Porque é um trabalho, muitas vezes, que você não valoriza, às vezes, né? Porque você fala, poxa, fiz isso e... Mas... A mulher, que ela trabalha fora também, ela não vai deixar de ter que fazer isso. Então, essa é a diferença, né? Eu acho que fica menos pesado você não ter que trabalhar fora. Então, se você pode optar por não trabalhar e deixar algumas coisas, renunciar a algumas coisas, que seja, né, por esse lado de você estar mais leve com os seus filhos, assim. Mas não é um trabalho leve, né? Em casa não é, vocês sabem. Mas, assim, e essa questão de você não deixar de ter que fazer as coisas. Você vai trabalhar fora e você vai ter que continuar fazendo as coisas. Trabalhando em casa. E eu acho que fica mais difícil ainda. Então, muitas vezes você não vai poder escolher isso e são fases, cada um tem uma fase da vida e uma questão né, que está construindo com o marido, ou não com o marido, ou só, né, eu não sei, as mães que estão assistindo, mas a questão de você poder optar, e se você puder optar para ficar em casa, seria mais leve nesse sentido, que você não vai ter essa jornada tão pesada de ter que trabalhar e ainda tá presente. Mas o que eu vejo é que os nossos filhos mais precisam é da gente, da nossa presença. Então, de qualquer forma, se você, né, tá trabalhando fora ou tem as suas coisas, a sua presença é o que mais importa para ele. Ele vai lembrar mais de momentos, sejam momentos curtos ou longos, mas ele vai lembrar dos momentos, né, com você. Memória afetiva, né? Com a mãe, com o pai. Eu acho que é muito importante pontuar que, assim, ser mãe é um privilégio. Mas é um privilégio que tem as suas responsabilidades, as suas demandas. Então, assim, como a gente brincou aqui, não é... Nenhum lado é glamuroso. A gente tem a tendência de romantizar tudo, né? Ou romantizar a mulher que trabalha fora, ou romantizar a mãe que só fica em casa. E os dois lados, as duas histórias têm coisas boas e coisas difíceis de lidar, né? Então, quando a gente tá em casa, a gente tem que ter um posicionamento de que é uma escolha que partiu do nosso coração em comum acordo com Deus, né? No nosso caso, a gente é discípulo de Jesus, a gente entende a importância disso, de estar conectado com aquilo que Deus quer da gente, mas saber que vão haver demandas que haveriam também lá fora, né? E entender isso, que essa questão que a Márcia falou, né? De estar presente. Isso vai muito além de estar presente em casa, né?
Hoje em dia, por exemplo, a gente tem muito essa questão de home office, a gente tem a questão que as pessoas, elas podem até mais estar em casa, né? No Brasil, especialmente depois da pandemia, né? Que viu-se que dá para se trabalhar dessa forma. Né? Mas a gente percebe assim que existem casos de pessoas que estão em casa, né? Principalmente hoje na era tecnológica, onde está todo mundo ali, mas ninguém está ali. Está cada um no seu, né, no seu dispositivo, cada um assistindo uma coisa, cada um vendo uma coisa. Tá todo mundo ali, mas ninguém tá junto. Ninguém tá junto. Exato. Né? Os corações não estão juntos. Então isso também não adianta. Né? Você escolher ser mãe de forma intencional é você sim ter que muitas vezes estar cansado porque você teve muitas demandas, mas, né, dependendo da fase do seu filho, parar, sentar e brincar. Às vezes eu vejo que você posta, né, você brinca com o Theo, monta coisinha. Eu sei que o seu corpo e a sua mente muitas vezes está cansada para isso. Eu sei porque eu vivi essa realidade também. Mas a gente sabe que isso é construir memória. Né? E não só construir memórias daquele momento, mas construir memórias de segurança. Eu tenho alguém que está comigo e se importa comigo e vai fazer qualquer coisa comigo. Né? Ela tem o prazer de estar comigo, mesmo que seja, né? Em casa a gente sempre teve, desde pequenininhos e até hoje eles estão grandes, né? A gente costuma chamar do dia da família. Então, uma vez por semana, à noite, no caso, né? Que tá todo mundo junto, é um dia onde a gente tá juntos intencionalmente. Então teve a época que você estava ali, você ia montar coisinhas, quebra-cabeça, brincar, né? Nós estamos agora mais na fase de assistir alguma série que a gente gosta, todo mundo junto. Então legal. Assim, existe isso e é muito legal como isso foi construído na mente deles. Né? Que nem a Laura, ela espera toda segunda-feira à noite. Tá? Então assim, segunda-feira é o dia, a Laura já começa a falar desde manhã, o que nós vamos fazer hoje? A gente vai assistir? O que a gente vai assistir? Legal. Né? Vamos fazer tal coisa para comer? Então, não é simplesmente o programa, mas é o estar junto. Já criou isso, né? Então, essa é uma parte boa de você construir coisas intencionais, não simplesmente pelo que você está fazendo na hora, mas o que isso gera no coração deles, né? Gera a questão de família é importante. Eu tenho prazer de estar com a minha família, apesar, né, de estar numa fase de adolescente, jovem e tal, no meu caso, 16 e 20 anos. Então, assim, estão vivendo outras realidades, mas você vê que mesmo assim, eles prezam estar com a gente, entendeu? Prezam fazer coisa, é importante para eles a gente saber algo que eles querem contar, né? Alguma coisa que aconteceu de diferente, eles gostam de vir contar. Então isso é muito legal e eu creio que isso foi construído nesses anos todos, né? Legal. De caminhar junto, de falar, estou aqui, né? E mãe não é perfeita, então mãe erra muito também, né? Então eu acho assim, essa é uma coisa legal também para se falar. Às vezes as mães estão ouvindo e falando, nossa, essas duas aí têm uma vida super legal, nossa, queria ter isso e tal, mas a gente já errou, eu não sei a Márcia, mas eu já errei muito. Né? Erro até hoje, mas o legal disso é você viver essa transparência com os filhos também, né? De você chegar e admitir, você me perdoa, eu falei algo que eu não devia ter falado, eu tava nervosa, tava irritada, descontei em você, né? Eu fui ensinada inconscientemente, né, na geração dos meus pais, que na geração deles, pais não erravam. Sim. Então eu não ouvia nunca isso dos meus pais, né? Quando eles faziam algo que a gente percebia que foi uma escolha errada, nunca houve esse, olha, eu fiz algo que não deveria ter feito, né? Então, quando eu me tornei mãe com o Klaus, tal, no nosso convívio como família, a gente colocou, não, isso aqui, porque na época dos meus pais, o que é? Se você fala que você errou, você é fraco. O pai que admite um erro, a mãe que admite um erro, tá admitindo que é fraco. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? Muito pelo contrário. E eu vivenciei isso muitas vezes na minha vida. Você assumir um erro seu faz com que seu filho... Você não perde autoridade. Na verdade, faz com que seu filho te admire. E fala, puxa, meus pais erram igual a mim. Ufa, tudo bem, né? E isso cria um vínculo maior. Então, são realidades assim, que você vai construindo nesse relacionamento que vão sendo benéficas para todo mundo. E que isso vai repercutindo enquanto eles vão crescendo. Sim. Né? E agora, né, a Márcia com os filhos mais adolescentes, você já com um jovem
Eu ainda preciso trabalhar isso. E em casa, então vocês acreditam que toda essa renúncia que vocês tiveram, né? Essa escolha que vocês fizeram, impacta aí no crescimento deles agora, assim, como adolescentes, nesse relacionamento. E até queria depois que vocês falassem um pouco sobre o relacionamento deles como irmãos. O que vocês podem trazer aí pra nós? Como que vocês lidam com isso? Porque a Márcia, né? O Victor, na verdade, já tá saindo da adolescência, né? Mas, assim, com 2 adolescentes em casa, enfim. O que vocês podem contar para nós aí da rotina, enfim? Bom, na primeira pergunta, eu acho que o impacto disso, a gente vai ver. A gente vê, assim, algumas nuances, mas eu acredito que a gente vai ver conforme eles forem construindo a vida deles, né? Porque daí eles vão olhar para como eles foram criados, olhar para os pais deles e reproduzir, né? A gente espera a parte boa, né? E olhar para os nossos defeitos, não, eu quero melhorar nisso e tal. Mas que nem você falando isso, eu me lembrei, né? O ano passado, a Laura precisou fazer ela estava no 2º do médio, ela precisava fazer um trabalho, escolher alguém, fazer tipo uma biografia de alguém que ela conhecesse. E ela perguntou se ela podia fazer a minha biografia. Eu falei, pode, filha, né? E ela fez. E não vi nada, porque geralmente quando ela faz algum trabalho, ela vem me mostrar, ver se tem algum erro de português e tal, e esse ela não me mostrou. Ok, aí quando ela apresentou, ela falou, apresentei, deu super certo e tal. Eu falei, é mesmo? Eu falei, eu quero ver, você não me mostrou, né? E ela ficou meio sem graça, assim. Eu falei, mas eu posso ler? Ela falou, pode. Aí ela me deu. E foi, assim, a declaração de amor mais linda que eu já recebi. Entendeu? Falando do quanto ela me admirava, né? Porque eu trabalho há alguns anos já, desde que ela fez 10 anos, eu voltei a trabalhar em algo que eu já trabalhava, né? Que é capelania escolar, que é resgatar princípios e valores na vida de jovens, adolescentes e crianças. E então ela viu isso também conforme ela foi crescendo. E foi muito legal ver, né? Ler o que ela escreveu. Falando o que eu fazia, que ela percebia o amor que eu tinha pelos adolescentes quando eu fazia o meu trabalho, e que ela gostaria de ser igual a mim. Coisas assim que o filho adolescente não fala pra você, né? Mas que no trabalho dela, ela colocou. E aí foi assim, realmente, eu fiquei muito grata. Falei, Deus, muito obrigada. Porque lendo algo assim, eu vi que vale sempre a pena. Sabe? Sim. Tudo vale a pena. Tudo que a gente já passou, às vezes as dúvidas, né? De tipo, tô criando certo, né? Ou alguma coisa que eu fiz que não foi legal, se isso aí vai causar algum problema, algum trauma, né? E aí, lendo isso, eu falei, puxa, tá dando certo. Né? Quando a gente entende que maternidade é algo divino, é algo assim que Deus nos deu para expressar os próprios qualidades que ele tem no nosso relacionamento com os nossos filhos, isso faz com que o coração deles, o caráter deles, a mente deles vá sendo moldado de uma forma que a gente vê o resultado, né? Então, assim, eu acredito que o resultado mais concreto a gente vai ver quando eles construírem suas próprias famílias. Mas é legal, né? Quando você vê algo assim, quando você lê algo assim, de que, puxa, o que eu faço impacta a vida da minha filha. Eu achei que não impactava dessa maneira, mas impacta. Né? Então isso vale muito a pena, assim. E sobre irmãos, irmão é irmão, né? Todos nós temos irmãos aqui. Sim. Então, assim, mas eu acho muito engraçado como eles têm, ao mesmo tempo que eles têm um vínculo, eu não sei como depois você vai falar, Márcia, né? Seus dois são os dois meninos, eu não sei se tem a diferença, mas por eles serem menino e menina, talvez eles tenham, assim, eles tiveram a fase de criancinha que brincava muito junto, depois pré-adolescente deram umas brigas, e a forma deles se amarem é principalmente um implicar com o outro. É muito engraçado. Entendi. Então, às vezes o Gabriel fala alguma coisa, tipo, cutuca a Laura, né, pra ela ficar irritada. Eu falo, filha, essa é a forma dele dizer que ele te ama. Né? E aí que nem ontem mesmo eu tava lá em casa tal, ouvindo os dois, tava os dois deitados na cama dele, vendo um videozinho juntos no celular, entendeu? Então eles têm um vínculo muito bom.
tem um pouco de diferença de idade, são quase 4 anos de diferença, mas você vê, assim, que é muito legal, do tipo, a Laura trouxe alguma coisa da escola de comer, uma parte é do Gabriel, sabe? Sim. E isso é muito jóia, você vê assim, o carinho. Eles têm o jeitinho deles, né? De cutucar, de pentelhar, mas assim, você vê assim, o quanto um se importa com o outro, sabe? O quanto eles têm um amor, assim, pelo outro, de... Você fica pensando, puxa, tem hora que você olha e fala, nossa, eles não se gostam, porque fica um... Mas é o jeito de demonstrar, e eles realmente têm esse... Quando você vê que algo é sério, você percebe o quanto um se posiciona em favor do outro, sabe? É muito, muito legal mesmo. Que legal. Eu lembro, eu já vou voltar pra você, Márcia, mas eu lembro deles na época de Facebook, início de Facebook, né? Uhum. Que a Laura era pequenininha, você postava muito assim, diálogos de 2 crianças, tipo, você colocava a idade deles assim, e as coisas que eles perguntavam, as coisas que eles falavam, e eu falava assim, gente, que demais, né? Deve ser muito divertido, assim. Tentei puxar agora na memória algum específico, mas eu não lembro, assim. Eu lembrei de um aqui que esses dias eu vi que a Laura falando pra ele, não lembro a idade deles, mas eles eram pequenininhos, e ela falando assim, então, Gabriel, quando a gente crescer, a gente vai se casar. Aí ele interrompe ela e fala assim, mas eu vou casar com outra pessoa, não vou me casar com você. Pra deixar bem claro. Mas tem muitas, assim, de... pérolas deles, conversando, sim, né? Sim. É muito jóia. Às vezes, quando aparece pra mim, porque só aparece às vezes nas lembranças, né? Quando eu consigo ver, eu salvo e mando pra eles, assim, porque eu acho massa, eu acho muito legal. Sim, era muito bom. Eu acho até que, inclusive, você podia repostar isso daí pra nós. Pois é. Eu lembrei agora que ontem o Theo tava trocando ele, né, pra dormir. Ele saiu do banho, tava trocando ele pra dormir. E aí ele falou assim, mamãe, você é minha amiga, tá? Eu falei, eu sou, filho, que bom. Você também é meu amigo. Aí eu sou, falei, é meu amigo. Ele, tá bom. Daí ele olhou assim pra mim. Quando eu crescer, você vai casar comigo, tá bom? Eu falei assim, filho, não vou porque eu sou casada com o papai já. Aí ele, não, enfim, tive que ter uma longa conversa com ele sobre isso, que eu, na verdade, sou casada com o pai dele, né? Não posso casar com ele é meu filho. Mas ele, acho que é uma fase, né? Sim, essa coisa de fase. casamento, de namoro, sei lá. E aí, Marcinha, como é que é seus adolescentes? Então, eu acho que o impacto, né, pra mim, assim, que eu vejo neles, né, assim, tem muita coisa que eles não vêm falar pra gente, né, por ser adolescente, eles vão falar com amigos, mas, por outro lado, eu vejo que eles têm a gente como referência, eu e o Fábio. E eles conversam entre eles? E eles conversam entre eles, sim. Legal. Então, eu vejo que muito do que eles passam, assim, o que eles planejam, principalmente o Vitor, que tá nessa fase já de namoro, de trabalho, ele sempre vem buscar conselho, então eu vejo que tem um impacto. E o Vinícius já... Essa conexão mudou um pouco, né? Porque ele entrou na adolescência, tá nessa fase, mas eu vejo que ele tem a referência também de vir falar com a gente, de ter a gente como conselheiros dele, né? Então, eu acho que isso diz, né? Que sim. Algo. E como a Fran falou, acho que ainda a gente vai ver mais pra frente mesmo, quando eles tiverem as suas famílias. E eles são muito próximos, né? Eles, assim, eles como irmãos, eles brigam também, tem as provocações, mas eles, mesmo pela diferença de idade que tem, eles andam juntos. Eu vejo que o Vinícius tem muito o Vitor também como referência para muitas coisas, né? Eles são parceiros. Legal. Sempre foram, desde pequenos. O Vinícius atrás dele, aprendeu muita coisa, aprendeu a andar de bicicleta com 3 anos de idade, sem rodinha, pra mim é loucura. Então, quer dizer, foi um incentivo do irmão, né? Ele viu o irmão mais velho andando, então isso motivou ele e sempre desafiando ele, na verdade, né? Sim. Mas eles são muito diferentes também, mas eu vejo que eles são parceiros, sim. Uma coisa que eu nunca imaginei, na minha cabeça, era coisa de menina, né, e de irmãs, era usar a mesma roupa, assim. Sim. Só que eles usam, né, um empresta roupa pro outro, camiseta, calça,
legal. Não, tênis não, porque o Vinícius tá com o pé maior que o Vitor já. Mas eles trocam. E pra mim, às vezes, eu ficava até incomodada. Eu falava assim, não, mas... Cada um com o seu, né? Seu, né? Porque eu tenho só irmãos. E aí, pra mim, isso nunca funcionou, né? Sim. Mas eu ficava pensando, eu falava, não, cada um tem o seu, né? Cada um... Aí eles, não, mãe, tudo bem, não tem importância, eu empresto, não tem problema. Então, eles se entenderam e fazem isso. Legal. Né? E falando, né, do Vitor como referência, não preciso nem falar, né? Que ele é total referência pro meu filho, exato. né? Que Toca violão, né? Tio Vitor. Tio Vitor. Mas o tio Vitor vai, tá? Ah, tio Vitor. Ah, ele já nem lembra de Vitor mim, vai. né? Se o Não, Vitor... perdeu, A Márcia. minha casa nem é minha, é o Não, Vitor. é o Vitor. Tio Vitor. Ele só vai porque o Vitor vai estar lá. Ele só quer fazer porque o Vitor vai estar lá. Sim. E agora tem que ser o Vitor e a Duda. Tem que ser os dois, exato. senão... E aí, as duas comentaram um pouco por cima, né, sobre o voluntariado. Eu queria que vocês... hoje, nosso primeiro podcast uniformizadas aqui, né? Queria que vocês contassem um pouco, né, sobre como que o voluntariado surgiu na vida de vocês, o que é MPC, enfim... eu sei o que é, mas eu acho que quem tá escutando a gente, quem tá assistindo a gente não sabe. Então, eu queria que vocês contassem um pouco. E como também eu acredito, vou falar porque eu conheço vocês, tá? O voluntariado, ele trouxe... Porque as crianças cresceram, né? A demanda diretamente com elas. Vou usar uma palavra talvez um pouco ruim, mas diminuiu, né? E aí vocês puderam ter esse tempo de voluntariado. Sim. Como que isso foi pra vocês? Como que aconteceu, enfim? Tá. Bom, vamos começar do começo, né? Eu tenho contato com a MPC, que é a organização que a gente trabalha, Mocidade para Cristo, desde a minha adolescência, né? Conheci meu marido, inclusive, nessa organização. E então a gente sempre trabalhou nisso, né? Essa organização, ela trabalha há 72 anos já no Brasil e ela trabalha com evangelização de jovens e adolescentes, né? E a gente tem um público-alvo, que é esse público, mas o ambiente onde eles estão, onde mais estão, é na escola. Então, o ambiente onde a gente atua é o ambiente escolar. Então, a gente atua no sentido de resgatar princípios e valores na vida desses meninos e meninas, né? Princípios que deveriam estar muito presentes na nossa cultura, mas que hoje, infelizmente, não estão. Generosidade, respeito, transparência, amor, né? Amor ao próximo, tal. Então, a gente trabalha para que esse tipo de valores, esses valores sejam colocados na vida deles, na vida da família deles, né? A gente tá falando aqui de maternidade, de família, a gente acredita muito no poder da família, né? Todos nós só existimos porque existe família. Nós estamos dentro de uma família, viemos de uma família, independente se ela é boa ou não, se é perfeita ou não. O primeiro grupo de pessoas que a gente faz parte, desde que a gente nasce, é uma família, né? Então, a família, ela é um grupo essencial na vida da gente, né? São pessoas, o círculo essencial na nossa vida. Então, a gente tenta resgatar isso também, né? Para esses jovens, adolescentes e crianças que a gente trabalha. Então, assim, eu estive envolvida, quando eu me casei, e tive os dois, né? Eu parei um pouco para ter esse momento de mãe em tempo integral em casa, tal, e acompanhava de longe, né? Mas como eu disse antes, quando a Laura fez uns 10 anos, o Gabriel já estava com 14, ele já estava um pouco maior, as demandas mudaram, né? Eu consegui voltar a trabalhar com isso. Então, o Gabriel já era adolescente, mas a Laura viu, né? E assim, minha família toda é voluntária. Então, quando a gente faz os projetos nas escolas, quando a gente faz encontros, a gente todo ano está lá em Belo Horizonte, que é um acampamento da nossa organização. E meus filhos cresceram lá, né? Mesmo eu não atuando até eles ficarem mais velhos, né? Adolescente, pré-adolescente, a Laura, desde a barriga, ela vai para Belo Horizonte, todo janeiro. Né? Então, assim, para ela, janeiro não existe se ela não estiver lá em Belo Horizonte. Então, ela começou indo na barriga, depois ela foi só como minha filha. Eles caminharam o tempo todo como filhos da equipe que estava ali, né? Que o Klaus também sempre trabalhou. E hoje, eles são equipe. Então, quando a gente vai, todos nós somos equipe.
Que legal. Então é muito legal. E ela é apaixonada por isso. E ela tá junto na escola também. Quando ela não tá, né, em contraturno dela, ela pode ir com a gente. Então, assim, isso fez uma diferença muito grande. Porque eles olham e percebem que, puxa, o mundo, ele não gira ao redor da gente. O mundo gira em torno, primeiro, de Deus, né? E segundo, aquilo que Deus mais ama, que são as pessoas. Então, eu sou mais satisfeito e feliz quando eu sirvo as pessoas, quando eu amo as pessoas. Então, pra gente, voluntariado é algo, assim, essencial na nossa vida, né? Tem vários tipos de voluntariado, né? A gente escolheu esse pela caminhada mesmo que a gente tem, né? Mas a gente entende o quanto isso é importante como pessoas, para a sociedade, de um modo geral, né? Se todo mundo se dispusesse a doar que seja 1 hora da sua semana para fazer o bem para alguém, para intencionalmente cuidar de alguém, cuidar de uma situação, o mundo estaria de uma outra maneira. Né? Então, nosso desejo é esse, que não só esses alunos e alunas conheçam a esperança que há em Jesus, resgatem princípios e valores na vida deles, que podem mudar a forma de relacionamento que eles têm na escola, em casa, em outros lugares, mas também perceber que, puxa, fazer o bem faz bem. Sim. Né? Me doar para as pessoas faz bem. Melhor é dar do que receber. Né? E a gente experimenta isso na pele. Você já esteve com a gente, já né? tive a oportunidade. E é muito nítido isso, que quem sai dali mais cheio, mais abençoado, digamos assim, é quem foi lá se doar, né? Eu tenho certeza que os meninos recebem, são impactados por aquilo que a gente fala, mas a gente que fez, a gente que foi lá, ganha um presente muito maior, né? Porque realmente essa coisa do fazer o bem transforma a nossa vida em primeiro lugar. E a vida das pessoas que a gente acaba alcançando, né? Então, voluntariado para mim é algo essencial, né? E é algo que eu amo o que eu faço. Hoje eu trabalho em tempo integral nisso, né? É um tipo de trabalho que ainda me possibilita estar em casa, né? Eu faço os meus horários, eu consigo eu lidar com as coisas, eu busco minha filha na escola, levo meu filho a algum lugar que precisa. Então, assim, eu tenho essa flexibilidade, né? Mas estou integralmente nisso. Legal. Hoje eu posso fazer isso por conta de que eu entendo, né? Que lá atrás eu consegui estar com eles de uma maneira bem intencional, do jeito que eu queria, né? Cuidei daquilo que eles aprendiam, daquilo que da formação mesmo deles, do caráter e tal. E hoje eu posso fazer isso na companhia deles, muitas vezes, né? Sabendo que aquilo que eles precisavam aprender, eles aprenderam, e isso vai florescer à medida que eles forem crescendo, né? Legal. A Márcia já é mais recente nessa vida de voluntária, né? Recente. E aí, como é que foi? Só pra um você? ano, mais ou menos. Acho que é um ano que eu tô com a Fran. Uhum. Então, antes de ser mãe, eu sou uma discípula de Jesus, né? Como a Fran falou, eu amo Jesus, sigo ele. E desde sempre, desde que os meus filhos são pequenos, eu sou intencional nesse sentido de passar esses princípios e valores. E de me preocupar também com que, como eu falei, de conhecer os amigos e trazer eles sempre para perto. E pensar também e isso sempre me incomodou, né? De assim, eles poderem também conhecer Jesus. Então, de uma certa forma, eu sempre me preocupei com isso. E aí, muitas vezes, eu moro num condomínio, né? E aí, muitas vezes, eu enchia o carro e levava as crianças para a EBF lá na igreja, quando tinha EBF, a Escola Bíblica de Férias. E aí, então, de uma certa forma, eu me preocupava para que os amigos deles também pudessem ser expostos ao amor de Jesus, né? Ter essa experiência, Ter essa experiência. Então, eu acho que... E aí... Eles cresceram, são adolescentes agora, né, maiores, e aí a MPC eu conheci através do pastor Ricardo, que é o meu pastor, e nosso pastor, né? De todas nós. E aí eu fui para a MPC, o acampamento da MPC da Mocidade para Cristo, em janeiro do ano passado, e foi onde eu comecei a ser despertada para trabalhar, e aí logo a Fran veio para Valinhos, então acho que Deus foi, né, direcionando tudo. E aí eu senti de estar
como eles já também estão se virando e eu posso sair também mais tranquilamente, eu vi uma possibilidade de estar na escola também, junto com a Fran e com a equipe, de estar passando esses princípios e valores, né, como eu creio que é importante e são muito importantes para os adolescentes na escola, para estar falando. E aí faz mais ou menos de um ano, então, que eu tô nisso. E tem sido uma experiência bem, bem legal mesmo, bem incrível. E tem feito diferença para mim também, né? De enxergar além, né? Como tem famílias precisando, como tem jovens precisando. Sim. E o simples fato de você estar ali, às vezes não precisa falar nada, você está presente, você está demonstrando que você se importa através de um olhar, de um abraço, da sua presença ali, né? Porque eles sabem que é um trabalho voluntário, né? Então, eu acho que isso leva, de uma certa forma, o amor, né, e de Jesus e a mensagem que a gente está se importando. Sim. E aí eu tô nessa empreitada aí, ainda tenho, né, muito caminho pela frente, mas tem sido uma experiência bem legal e assim, dá para conciliar, né, porque você consegue planejar melhor, você fica, não são tantas horas, tal, então dá para conciliar toda a minha rotina de casa com esse trabalho. Então, tem sido bem legal mesmo. Que bom, que bacana. Eu tive a oportunidade de ir algumas vezes, né? Lá para a capelania escolar. A gente pode falar o nome das escolas que acredito que sim. Sim. Se puder. Foi a Maria, eu participei na Maria Neiva, né, em Valinhos. Mas tem outras que já estão entrando aí no circuito. A gente fez um trabalho pontual no Patriarca, que é em Vinhedo, né? E que foi muito joia. A gente pegou o mês de setembro amarelo, né? Que é o mês de prevenção ao suicídio. E a gente trabalhou com todas as salas, são tudo ensino médio. Que legal. E foi, assim, muito legal. Trabalhamos saúde emocional. Foi uma experiência incrível também, né? Foi algo assim que Deus deu de presente pra gente, a gente conhecer. A gente se apaixona, né? Eu sou suspeito pra falar. A gente entra na escola, a gente se apaixona pelos alunos. Eu acredito muito por conta, assim, de que a gente sempre ora, Deus, eu quero amar aquilo que o Senhor ama. Né? E a gente sabe que Deus ama esses jovens adolescentes, que Deus se importa, que eles são valiosos. Então, assim, foi uma experiência onde a gente pôde, pelo menos por uma hora aula, né, que a gente teve com cada sala, poder declarar, olhando nos olhos deles, que eles são muito especiais. E foi muito impactante, porque teve salas assim que alunos, eles não conseguiam ouvir isso, porque eles não acreditavam que a vida deles tinha valor. Né? E a gente foi construindo isso com eles, através de uma dinâmica, de uma dobradura, fazendo eles pensarem intencionalmente nisso. Não, você tem valor. A vida, né, a sua vida é valiosa, assim como a vida do seu colega que está do lado. Então, a gente fez uma dinâmica de boas palavras, né? Então, eles puderam dar boas palavras ali na hora para uns para os outros. E houve muita coisa legal, assim, sabe? Muito quebrantamento. Então, assim, a gente sabe que o coração dessa geração está machucado, está adoecido, né? É uma geração, assim, que existe uma epidemia de ansiedade, de depressão, né? Mas a gente pode dar uma resposta para isso, né? Amando eles, dando do nosso tempo, dando a nossa atenção, do nosso abraço. Então a gente trabalha para que isso seja uma realidade, né? A gente está na Maria Neiva, que é em Valinhos, mas graças a Deus estão abrindo outras portas, né? E o nosso maior desejo é que cada escola tenha uma equipe de capelania escolar. Né, a capelania escolar, a gente não falou o que é, a gente falou da MPC, mas a capelania é um trabalho voluntário que a gente faz dentro de cada instituição escolar, de todos que abre as portas pra gente, né, com o objetivo de apoiar, de servir, de encorajar as pessoas desse ambiente, tanto alunos como professores, funcionários, né, visando o ser integral. Então, assim, quando a gente entra como capelania, nosso intuito é ter um olhar atencioso para o lado social, físico, emocional, espiritual, né, de quem está no ambiente escolar. E a gente vai levar realidades para que essas áreas deles sejam curadas, sejam alimentadas, né, sejam ali cuidadas de uma forma que talvez não esteja sendo,
né? Por diversas razões. Então, esse é o nosso propósito. Quando a gente entra numa escola, é saber assim, puxa, aqui existem vidas valiosas, que talvez não saibam disso, né? E a gente quer lembrar elas disso. Amando, trazendo boa palavra, né, dando ouvido, dando um ombro, e faz toda a diferença, e é maravilhoso. Quero convidar quem está nos ouvindo, tá? Se quiser participar, depois a gente vai passar os contatos aqui, né? Pode aproveitar e Posso usar? Pode. Então, quem quiser, né, participar com a gente, se você entrar no nosso Instagram, você pode falar no direct com a gente. Eu acredito que o nosso WhatsApp tá lá também, tá? Que é o @MPC Valinhos Vinhedo. MPC Valinhos Vinhedo. E aí ali você vai ver o que a gente faz, né? A gente posta muita coisa do que a gente tem feito. E também tem os nossos dados ali para contato, né? Então, assim, é um trabalho voluntário. Quem faz isso? Pessoas que entendem a importância de se importar com o outro. Né? Então, às vezes você fala, cara, eu quero muito isso, eu entendo que essa geração precisa, né, de amor, precisa ser cuidada e tal. Entre em contato com a gente, vem fazer parte da nossa equipe, porque a gente quer realmente ver muitas escolas abertas aí, sendo transformadas por essa ação de esperança, de amor nas escolas. Legal. E só para deixar bem claro também, quem estiver escutando a gente ou assistindo, eu trabalho, né, de manhã e à tarde, né, tempo integral, mas eu ia com vocês à noite, então assim, são coisas que a pessoa às vezes pensa, eu trabalho o dia inteiro, não consigo participar, não consigo, então dá pra você ter, e não são todos os dias, não são todos, né? A pessoa pode dar 1 hora da semana dela, entendeu? A gente tem, no caso, nessa escola que a gente citou, a gente trabalha nos 3 turnos, né? Então tem a possibilidade, tem outras pessoas que trabalham durante o dia, mas que querem servir, então vão no noturno com a gente. Mas às vezes a pessoa assim, eu não posso, porque ela pensa assim, eu tenho que abrir mão de muitas horas da minha semana, eu não tenho como fazer isso. Mas não é isso. 1 hora que você tenha na sua semana, 1 por semana, você pode falar com a gente, né? Encaixar nos horários que a gente tem com as escolas, e você pode estar ali servindo, né? Geralmente essas idas à escola, dependendo do tamanho, essa escola que a gente está, em 2 horas a gente faz o trabalho. Aí você falou, mas você falou que é 1 hora. Não tem problema, às vezes você tem 1 hora. Essa 1 hora é aquela que você vai doar. Então, você ficou 1 hora, você pode ir embora, a equipe continua, né? Mas é importante, sabe? Eu acho que o voluntariado, ele é importante para os 2 lados, para quem faz e para quem recebe. Então, eu queria realmente incentivar, né? Se alguém que está ouvindo aqui está sentindo, assim, sabe? Aquela coisa no coração, assim, aquela queimadinha no coração, é para você mesmo. É para você entrar em contato com a gente, ver como é que você pode entrar nisso, ajudar nisso, porque vale a pena, vale muito a pena. Isso aí. E MPC Brasil, né? Então, assim, se você está escutando a gente, não é daqui da região, Valinhos e Vinhedo, pode entrar em contato com a gente, que a gente direciona. Isso, pode. Eu passei, mais pode também próximo. Entrar no @BrasilMPC, que é, né, o @ da nacional. Mas a gente está nas 5 regiões do Brasil. Eu não vou... São várias cidades, então não tenho como te falar quais são. Não, mas, assim, as pessoas ouvindo e se interessando, podem entrar em contato no meu mesmo, no que eu passei primeiro, e eu direciono. Às vezes a pessoa está lá no sul. A gente tem uma equipe gigante no sul. Então, trabalho lindo lá. Então, é só entrar em contato que a gente direciona, fala a cidade que tem. E quem sabe, às vezes a pessoa não está numa cidade que tem, vai ser a oportunidade de a gente implantar, né, uma nova MPC numa nova cidade e poder alcançar as escolas dessa cidade. Legal. E é isso, eu acho que não teria uma forma melhor da gente terminar. Eu queria que vocês só me contassem a maior batalha de vocês, segundo esse caminho aí que vocês escolheram. Que vocês podem citar aí? Um mito e uma verdade? Será que vocês conseguiram pensar nisso? Um mito. Vamos supor, uma mulher que tá escutando a gente. Eu vou... Então, isso mexeu comigo. Acho que vou ser mãe em tempo integral, assim, né? Sem trabalhar fora de casa. Vou me dedicar a isso. Um mito que vocês possam identificar aí, uma verdade sobre isso. Se a Fran quiser falar um mito e a Márcia uma verdade, ou a Márcia um mito, a Fran uma verdade. Me dá 5 segundos para eu pensar em algo aqui. Eu penso assim, que o mito assim, eu vejo que você que é mãe, né?
a gente foi chamada para ser mãe, você tem um filho. Então, assim, o mito é você não precisa gostar de todas as tarefas, né, de uma dona de casa, de você de repente falar, não, mas eu não consigo parar de trabalhar, eu preciso me dedicar 100%, ficar em casa, eu não consigo. O que eu quero dizer assim, o mito é você não precisa deixar de repente o seu trabalho, né, e falar, não, eu vou ser só feliz se eu deixar meu trabalho e me dedicar 100% à maternidade, né, 100% à maternidade não, ao trabalho, né, Sim, a ficar em casa. casa. Não é isso, mas a questão é que se você escolheu ser mãe e você tem um filho, o seu chamado principal é esse, né, então é isso que você precisa dar prioridade. Agora, se você vai conseguir dar conta ou não, eu sei que vai ser mais complicado se você estiver trabalhando, mas assim, a prioridade sempre, eu acho que o que tem que falar mais alto é você dar prioridade para o seu filho, para a maternidade, para o seu chamado principal, que é ser mãe. Então, eu acho que o mito é esse, é você achar, não, eu fui chamada para trabalhar, e eu creio que tem muitas mulheres que foram chamadas para ser médicas, para ser professoras, para serem muitas coisas, né? Mas se você tem um filho e se você decidiu, né, ter um filho, o seu chamado principal é esse, é seu filho, é ser mãe. E eu acho que é isso. Não sei se... Eu acho que a Márcia trouxe um mito e uma verdade junto. Eu acho que sim. Eu acho que sim, gente. Mas quer falar alguma coisa, Fran? Você pensou aí? Eu acho que um mito é que muitas mães pensam que elas estão sozinhas. E isso é um mito. Como mãe, a gente nunca tá sozinho. No sentido assim, na criação do filho. Não tô dizendo no sentido assim, não tem um pai presente e tal, mas eu desejo do fundo do meu coração que quem esteja nos ouvindo já tenha tido um encontro com Jesus. Porque se essa pessoa se essa mãe que está nos ouvindo conhece Jesus e já teve encontro com ele, ela pode ter a certeza absoluta que ela não precisa enfrentar nada, quer seja na maternidade, quer seja em outras áreas da vida dela, sozinha, né? Que às vezes a gente tem esse mito que uma mãe que escolheu ser mãe, ser só mãe, né, não profissionalmente, né, ter uma área profissional, tal, exercer algo profissionalmente, ela tá sozinha, né? Essa não é uma verdade. É uma escolha. Pode ser uma verdade de algumas pessoas que escolhem isso, né? Mas experiência própria, tudo que a gente compartilhou aqui, na minha experiência, só foi possível porque eu sabia que Jesus estava comigo. Né? Porque eu passei muitas situações onde a sensação era essa, né? E muitas vezes as pessoas vão dizer isso pra você, a sociedade, você tá sozinha, por isso que você tem que trabalhar, porque pelo menos trabalhando fora, você tem condições de alguém te ajudar, né? Sim. Novamente, nada contra, eu concordo plenamente com a Márcia, pessoas têm chamados profissionais, e graças a Deus por isso, graças a Deus pelas minhas professoras, pelas médicas que já me atenderam, né, mas a gente tem que quebrar esse mito de que você tá sozinho, né, eu acho que ele pode ser uma verdade se for uma escolha, e eu incentivo muito a qualquer mãe que esteja assistindo aqui, não tô falando de religião, não tô falando da igreja específica, eu tô falando de uma pessoa que é Jesus, de um relacionamento vivo com alguém que está vivo, alguém que veio para o mundo para pagar algo que a gente não conseguia pagar diante de Deus, né? E que morreu no nosso lugar, mas que ressuscitou, e ele está vivo. E por conta disso, eu posso ter plena certeza que na minha maternidade, eu tenho ele comigo. Das minhas falhas, ele está me ajudando, né? Ele está me fortalecendo, ele está me fazendo com que eu consiga ser a mãe que os meus filhos precisam. Né, eu estava ouvindo um dos seus podcasts e eu achei muito legal, acho que foi a nutricionista. Ela falou algo assim, cada pessoa tem a mãe que merece, ou a mãe que precisa, alguma coisa assim. Eu achei muito legal isso, eu acho que isso tem muito a ver com
o dedo de Deus na história. Porque às vezes a gente, como mãe, acha assim, eu não fui, poderia ter sido uma mãe melhor. Sim. E a gente sempre vai ter isso, né? Aquela coisa, você falou também num episódio aqui, né? Que a gente tem não é um sentimento de culpa, você falou uma expressão. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Isso, nasce uma mãe, nasce uma culpa. A gente tem isso, né? Mas quando a gente entende que nós, antes de sermos mães, somos filhas amadas, as coisas mudam de figura. As coisas nos ficam mais leves, né? Porque eu estou cuidando, mas eu estou sendo cuidada por alguém. Sim. Então, eu acho que esse é um mito. A gente nunca tá sozinho. Você pode ter ajuda, né? E uma verdade, por mais trabalhoso que seja a maternidade, eu acredito que não há experiência mais profunda na vida de uma mulher do que essa. Eu acho que a gente aprende, né? Uma das coisas mais profundas que eu aprendi na minha maternidade é conseguir, pelo menos em parte, porque não tem como no todo, saber o amor que Deus tem por mim. Porque a gente sempre ouve, né, como cristã, a gente é discípula de Jesus, que Deus nos ama, Deus nos ama, Deus nos ama, a gente acredita nisso. Mas na hora que a gente tem um filho, a gente tem uma noção pequena do que é o amor de Deus por nós. Porque a gente daria nossa vida pelo nosso filho. Sim. O nosso filho pode fazer coisas que nos chateiem, nos magoem. A gente nunca deixa de amar esse filho. Verdade. Né? E isso foi um dos maiores presentes para mim na maternidade. Porque o entendimento do amor de Deus por mim aumentou. Eu olho para Deus e falo, Deus, eu entendo, pelo menos limitadamente, humanamente falando, né? Com a minha limitação humana, eu consigo entender um pouco mais o seu amor por mim. Porque meus filhos, eles muitas vezes fizeram coisas que eu fiquei chateada. Mas em nenhum momento meu amor diminuiu. Nenhum momento. Sim. Né? E isso é algo incrível que a maternidade traz pra gente. Eu acho que... Vou fazer um parênteses, ou completar, não sei. Quando você fala assim, a gente daria a vida pelo nosso filho, na verdade a gente já dá. Sim. Né? Todo dia, o dia inteiro. Eu acho que eu você fala assim, eu morreria por essa pessoa, é muito fácil. Sim. Mas você viveria por essa pessoa? É verdade. Não é? Então, assim, quando eu penso na minha maternidade, eu penso muito nisso que você falou, Fran. Porque eu acho isso. Eu realmente amo meu filho, porque eu realmente dou a minha vida por ele todos os dias. Eu vivo por ele. Né? Eu trabalho por causa dele. Enfim, é tudo por ele. Né? A gente faz isso, né? Claro, eu me olho como pessoa, como mulher também, olho pro meu relacionamento, não tenho nenhum problema com relação a isso. Mas é bem isso que você falou, a gente começa a entender melhor esse amor. Sim. Que circula, que gerou a nossa vida e que circula a nossa vida o tempo todo, né? Exato. Isso. É isso. Gente, muito obrigada por terem vindo. Foi maravilhoso. Eu que agradeço. Eu acho que a gente conseguiu um feito, que foi não chorar, porque foi muito emocionante. Nem me fale. Eu sou uma manteiga derretida. Eu, desde o começo, eu falei, gente, não tem lencinho nessa mesa. Nossa, é verdade. E eu, assim, me emociono pra falar coisas dos meus filhos, né? Então eu tava escolhendo aqui coisas. O da Laura, eu escolhi propositalmente não falar o que ela escreveu, né, no trabalho, porque senão eu ia chorar. Mas foi bom. Tá certo, então. Obrigada, viu, gente? A gente agradece. Acho que é isso. Foi um prazer. Uma alegria. Muito bom.